ouvintes, hoje nós estamos aqui para o primeiro episódio do podcast do Mentes em Pauta. Nós estamos aqui, eu sou a Lara. Eu sou a Natália. Eu sou a Thaís. E eu sou a Isabelle. E nós somos integrantes dos Clubes do Conhecimento e hoje a gente está aqui com a psicóloga da nossa escola, a Michelle, para conversar um pouquinho sobre o burnout dentro do ambiente escolar. Por favor, se introduza. Muito bem. Bom, meu nome é Michelle, eu sou psicóloga, né? Trabalho na escola desde 2009. Sou formada em psicologia, me formei em 2008 ainda. Depois eu fiz uma pós em gestão de pessoas. Fiz uma também em terapia cognitivo-comportamental e agora também estou fazendo uma psicologia educacional, né? Que eu acho bem interessante também por estar dentro do ambiente escolar. Vamos começar então com as perguntas. A primeira é: o que é a síndrome de burnout? Então, a síndrome de burnout é algo novo, na realidade, né? Já não é uma coisa assim que tem muitos anos de estudo, né? Se a gente for ver no DSM, que é o Manual de Psiquiatria, síndrome de burnout nem aparece, né? Aparece mais com a questão do transtorno ocupacional, tá? Mas a síndrome de burnout, então, é algo relacionado ao trabalho, ao excesso de trabalho, né? A um esgotamento mental e físico, tá? Relacionado ao trabalho, a sobrecarga de trabalho, tá? Então, ele aparece muitas vezes em profissionais. E nós temos algumas áreas em que aparece mais, né? Onde tem mais atividades, enfim, tá? E pode dar tanto sintomas físicos quanto emocionais e é mais realmente um estresse crônico. Não é algo que aparece do nada, hoje eu estou estressada, não. Ele é crônico. Né? A gente tem que analisar bem se é síndrome de burnout, né? Ou não, porque pode ser uma comorbidade também. A gente percebeu que dos artigos que a gente leu tem bastante sobre pessoas da área da enfermagem, de tipo médicos assim, e bastante sobre professores, né? Então por isso que é a nossa pesquisa. Tu acha que tipo a ocupação dos professores, tipo, por exemplo, planejar uma aula antes, ter que dedicar um tempo fora do espaço do trabalho, contribui para eles serem, tipo, maiores os índices de quem sofre de burnout? Pode estar associado, mas a gente não tem como dizer, sim, porque fazem um trabalho fora, porque tem essa questão do planejamento, pode ser que a sobrecarga seja maior. Penso que não muito por esse lado, porque também tem várias outras profissões que os profissionais também fazem trabalhos em casa. Então eu não vejo muito... Claro, pode ser um agravante? Pode. Mas tem muito a ver também com o trabalho em sala de aula mesmo, né? É toda uma questão Talvez até a relação com os alunos, Isso. né? É porque tu lida com muita gente o tempo todo, né? E não é só o aluno, é a família toda do aluno. São diferentes personalidades, né? Jeitos dentro de sala. E tem essa questão também das metas, né? Do trabalho que tem que vencer como professor, né? No ano, enfim. Tem sim essa questão da cobrança também institucional, né? Que a gente tem que dizer que tem nas escolas. Planejamento, enfim, a questão de notas, tudo isso tem que ser planejado. Nesse sentido pode ser. E tem muitos professores que trabalham muito, né? Sim. Trabalham aqui, trabalham em outros locais, então assim, é uma vida mais corrida. Que é o que tem a ver também, quando trabalha muito e não tem muito tempo para o seu autocuidado. Talvez até pela falta de valorização e profissão, né? Que acaba, às vezes, tendo que ter justamente mais de um emprego para conseguir ter uma renda mensal melhor. Exatamente, porque essa questão financeira também impacta, né? Sim. É importante a gente colocar isso. Então, a pessoa tem que trabalhar muito. Tem profissionais que trabalham da manhã, de tarde e da noite. Sim. Então, que tempo tu tira para um autocuidado? Que tempo você tira para tua família? Às vezes fica complicado mesmo. E como que ele surge? Como que se manifesta nas pessoas e como que é feito esse tratamento? Olha, ele surge como eu disse antes, um excesso de sobrecarga de trabalho, né? Mas a pessoa precisa estar suscetível a isso. Porque, por exemplo, eu posso ter uma sobrecarga de trabalho que a Thaís, por exemplo, pode achar que é uma sobrecarga, mas para mim não é. Depende muito de como eu estou também emocionalmente, fisicamente, como que eu me organizo em casa, se eu tenho um tempo para eu me cuidar, que a gente fala de autocuidado, que é muito importante, se eu durmo bem, né? Se eu me alimento adequadamente, se eu faço um exercício físico, que são coisas importantes para a gente ter na nossa rotina diária. A gente não pode só trabalhar, ou então, se a gente for pensar em questão de estudantes, que também é algo novo, assim, que anda acontecendo.
Eu preciso estudar, mas eu preciso ter um tempo também para as minhas coisas. Pro meu eu, né? Pra me cuidar. Gente, tem uma pergunta que é como ela afeta as pessoas, tipo, quais são os sintomas? Eu sei que a gente já comentou um pouco, mas tipo, mais... Como ela afeta as pessoas. As pessoas geralmente começam a demonstrar sintomas como tristeza, né, impaciência, irritabilidade, apatia, né? E é um estresse muito, muito grande, assim, que a pessoa às vezes não consegue dar conta. E muitas vezes está associado, né? As pessoas acham, é ansiedade, ou é depressão, porque são parecidos alguns sintomas, né? E como eu disse antes, pode ser também uma comorbidade, tá? A pessoa às vezes já é ansiosa. E aí ela está exposta a uma sobrecarga de trabalho, né? Então aquela questão que tem metas, enfim, que a pessoa precisa fazer, precisa produzir. E as pessoas às vezes que são mais perfeccionistas, elas tendem a se estressar mais com isso, né? Então depende muito de pessoa para pessoa, mas é assim que começa. A síndrome de burnout, digamos que eu esteja sofrendo com ela, tipo, facilita para desenvolver outros transtornos, aí como até a depressão, assim, a ansiedade, às vezes até um toque. Ela ajuda com isso, tipo, deixa o caminho mais fácil? Deixa. Facilita sim, porque é como se a gente abrisse um canal, assim, né, interno para pensamentos catastróficos, que a gente chama, negativismo, incertezas, falta de ânimo também para fazer as atividades, para trabalho, enfim. Aí a pessoa às vezes não consegue mais dormir direito, não consegue se alimentar direito, né? Não consegue descansar a mente. Então, ansiedade, depressão e outros transtornos, até o toque, sim, o transtorno obsessivo compulsivo, enfim, podem se manifestar. E como é realizado o tratamento? Então, para saber se uma pessoa está com a síndrome de Burnout, é muito importante procurar um profissional especializado, né? Principalmente psiquiatra, psicólogo também, né? Por quê? Porque a gente tem que ver a questão de comportamentos, de sintomas, de tempo que a pessoa está assim, porque a questão de transtornos, a gente olha muito a questão do tempo, de duração dos sintomas, para saber se é ou não, porque pode ser uma tristeza passageira, pode ser um estresse passageiro, então a gente olha muito isso também. Então são várias coisas, né? Tem que fazer observação, enfim. Então tem que procurar um profissional, por quê? Porque como eu disse antes, como esse é um distúrbio emocional na realidade, né? Síndrome de Burnout. E como ela pode ser confundida com outros transtornos, precisa um profissional capacitado para poder dar esse diagnóstico, porque pode não ser. A gente pode achar que mas pode não ser. Sim. Pode ser outra coisa. Sim. Né? E quais seriam as possíveis maneiras, então, de evitar chegar nesse ponto? Tu acha que até justamente esses fatores que a gente comentou, como tu ter um tempo pra ti, seria um dos caminhos para evitar? Porque assim, tem coisas na nossa rotina diária que a gente não tem como mudar. Por quê? Porque às vezes não depende de nós. Às vezes depende do local que a gente está, enfim, né, do trabalho ou da escola. Mas a gente pode sim tentar ter momentos para nós, né? Então assim, a gente tem que tentar sim, como eu disse antes, ter uma boa noite de sono, porque o sono é reparador para outro dia. Se a gente não dorme bem, como é que a gente vai querer estar bem no outro dia, né? A alimentação, cuidar, porque a gente precisa também cuidar o que a gente ingere, né? A questão de um exercício físico é muito bom para a saúde mental, né? Então é bom isso, porque senão, por exemplo, se você está ali estudando o tempo todo, você precisa tirar um momento para você se distrair, exatamente, olhar para outras coisas. A questão das amizades, né? De ter contato social, isso é importante também. Ter momentos de contato com pessoas, sair do ambiente estressor, né? É mais por esse sentido mesmo. Mas é muito uma questão interna, como eu disse, você se organizar internamente para que externamente você consiga dar conta das demandas, porque demandas sempre vão ter. Sim. Em qualquer ambiente, em qualquer profissão, em qualquer curso, em qualquer escola, as demandas vão existir. Mas se a gente conseguir se organizar e estar bem para enfrentar elas, mais fácil a gente vai conseguir. Agora, se a gente também se desorganiza,
se a gente também não consegue ter pessoas também para nos ajudar, que às vezes a família também pode ajudar bastante, né, dificulta. E até a gente estava comentando com as nossas orientadoras sobre o que a gente acha que mais voltado para os estudantes, as questões externas, né, como relação com os pais, com a família, até a comparação em mídias sociais. A gente acredita que isso também possa influenciar em como o aluno é dentro da sala, né? Tu acha que isso influencia também para o estudante desenvolver a síndrome? Por exemplo, Sim. a gente tinha imaginado de, tipo assim, tu vê aqueles vídeos de, é a minha rotina na escola. A pessoa acorda às 4 horas da manhã, toma um banho, vai pra academia, faz uma refeição maravilhosa, estuda. E às vezes tu tem aquela que tu chega na escola, tu tá cansado, tu dá uma sonequinha, tu pensa, nossa, por que essa pessoa consegue ter essa rotina tão perfeita e eu tô aqui e eu não consigo ter esses resultados? E é uma coisa que não é real, né? E tu acaba se comparando. A questão é assim, aonde que eu estou buscando essa fonte? Uhum. A fonte é aonde? É em mídias sociais, é em influencers, Aí já é de se questionar até que ponto isso é uma verdade ou é o mundo ideal. Tá? Então a gente tem que olhar o mundo ideal, o mundo real. O mundo real é o que nós vivemos. É o que vocês fazem na escola, é o que a gente faz aqui. Né? Acordar às 4 da manhã e ir pra academia, quem faz isso? Se a gente for ver perguntando pra qualquer pessoa aqui. Sim. Não sei, acho que muito... Eu não conheço. Tá? Eu não conheço. Então, assim, é difícil. Eu penso que a gente tem que muito se basear na realidade. O que acontece muito com os jovens, e que a gente vê bastante isso, é essa questão de se comparar, ou querer se comparar com o que vê nas redes sociais, nas mídias, né? E é totalmente diferente. E também, quando começou, né, esse estudo maior sobre a síndrome de Burnout em estudantes, né, que a gente ainda avalia uma questão mais de universitários, mas que está agora indo para a escola básica, é também essa questão de olhar mais, ficar mais tempo do dia em redes sociais, em celulares, enfim, do que lendo um livro ou do que se preparando academicamente. É o excesso de telas, né? É o excesso de telas. E esse excesso de telas, ele também reflete no nosso rendimento e na nossa saúde emocional. Também nos desgasta. Porque aí você olha lá, você vai olhando e você vai... Automaticamente o nosso cérebro ele não passa a distinção do que é real e do que não é. A gente acaba se comparando. E aí a gente se frustra. E ali começam as coisas, muitas vezes. Se a gente não está bem resolvido internamente, isso vai nos frustrar, né, de uma determinada maneira e vai atingir de uma determinada maneira. E o jovem atinge mais ainda, porque ele é mais suscetível às coisas, está em transformação, é um processo muito grande de transformação. Então, assim, é dedicar um tempo para o estudo, sim, sem o celular, isso é uma das coisas que também ajuda, né? Porque senão, assim, muitas vezes a gente também não consegue ler como de repente antigamente. Porque antigamente a gente lia livros, a gente, né, estudava mais. Agora essa questão das telas também dificulta um pouco, isso é muita imagem, né? É que eu acredito que seja até uma comparação, por exemplo, uma pessoa que já estuda há 5 anos, é um universitário, claro que ela vai ter mais conhecimento do que uma pessoa que está no ensino médio e está aprendendo as coisas, está criando uma rotina de estudo. É a mesma coisa que uma pessoa que faz academia há 5 anos e daí eu vou começar a me comparar com o corpo que ela já criou. E aí, às vezes, isso causa muita frustração e faz com que as pessoas já desistam no início, né? Exatamente, tudo é um processo, constância, persistência, né? Então são coisas que o jovem também precisa ir desenvolvendo. Não, a gente não nasce pronto, ninguém nasce, né? Mas a gente tem que ir se desenvolvendo e estar aberto a isso. Eu acho que isso é uma das coisas. A gente tem a tendência de reclamar muito e não fazer nada para melhorar. Não adianta você só reclamar, mas não fazer nada, não ter nenhum movimento interno, nem de comportamento, nem de pensamento, nem de ação para mudar o que eu tô vivendo, né? Muitas vezes o que a gente faz? A gente joga pro outro. A culpa é sempre de alguém, mas não é minha. É muito fácil isso? Sim, porque nos exime da culpa, né? Mas isso volta porque não é do outro, é nosso. A gente precisa primeiro mudar a nós mesmos e depois os outros. Depois os outros não. Depois a gente vai mudar como a gente vê os outros, né? Porque os outros vão continuar dessa maneira. Sim. Entende? Isso é um processo, isso é uma evolução e vocês estão nesse caminho, né? Mas vocês precisam se permitir. E eu digo assim, não é parar de reclamar, né? Mas, poxa vida, eu tô reclamando por quê? Se escuta. A gente fala muito na questão da terapia, assim, a pessoa às vezes ela
Ela não fica assim apavorada com o que o psicoterapeuta fala na terapia e tal. Não. Ela fica apavorada pelo que ela escuta dela mesma, do que ela tá falando. Porque às vezes a gente tem essa tendência de não falar, né? A gente sabe que não. A gente não fala. Mas se escutar pra ver o que tá acontecendo, né? E tentar melhorar esse ambiente que você está, né? E escola, gente, a gente for ver, nós somos cobrados o tempo todo. E a escola recém é o início. Tem toda uma vida profissional pela frente. E parece que isso já estressa, né? Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não, mas assim, se a gente vai se construindo desde a adolescência, a gente vai chegar na fase adulta mais tranquilas em relação ao mundo que nos espera. Senão tudo vai ficando difícil. Tudo vai ficando cada vez mais difícil. A gente nota isso, por exemplo, agora a gente tá no segundo ano, indo pro terceiro ano com o negócio da escolha da faculdade, né? Uhum. Que tá todo mundo, meu Deus, o que eu faço depois que eu saio da escola? Como assim existe um mundo lá fora, além da escola, né? Uhum. A gente fica muito com isso, que também é uma coisa que pesa, né? Que dá um pouquinho de estresse. Dá, com certeza, porque assim, vocês estão acostumados a estar em um único ambiente, né? Como se a gente dissesse assim, vocês vão precisar sair da bolha, né? É as colegas, é o ambiente todo, né? Então, vocês estão acostumados. E essas mudanças geram, sim, incertezas, dúvidas, né? O que eu vou fazer? Mas é nesse momento que a gente também cresce e evolui. Em todas as fases da vida há mudanças. Elas fazem parte da nossa vida e vocês também vão passar. Assim como vocês estavam na educação infantil, foram para o fundamental, saíram do fundamental, foram para o ensino médio, também não é fácil, né? O pessoal que tem um professor só, lembrem do 5º ano, vai pro 6º. Gente, né? Comecei a escrever de caneta. Não, e tem um monte de professores, eu digo. Tu imagina que tem um professor a tua vida inteira e depois quando vê tem uns quantos. Isso desorganiza a nossa mente, porque a nossa mente ela é acostumada e ela gosta de ter rotina. Ser sempre igual. E o que sai daquilo que a gente considera rotina, hábito, se desconcerta um pouco. E aí sim a gente tem que desenvolver sim essa capacidade de ter flexibilidade, de ter resiliência, né? E de ter essa vontade também de crescer, de evoluir, né? Eu acho que a questão da ambição, da autoestima, do autocuidado é muito importante também. Sempre tem um propósito, a gente tem que pensar no propósito, o que vocês querem? Tem que pensar pra frente, não adianta só pensar no que tá acontecendo hoje de ruim, digamos assim, de sobrecarga. O que eu quero pra frente? Eu querendo pra frente, eu vou começar a me cuidar agora. E assim, é importante, eu não digo só terapia, enfim, mas também tudo que nos faz bem. Cada um tem o que faz bem. Por exemplo, né, pra Isabelle pode ser uma música, né, pode ser dança. Cada um tem, né? Não adianta, porque eu gosto de musculação, né? A Thaís tem que gostar de musculação, enfim. Não é assim. Cada um tem que entender o que gosta e fazer. É muito importante, né, nesse processo, a gente se conhecer e saber o que a gente gosta e não ir pelos outros, né? Porque eu vejo muito, tipo, ali no meu círculo social, às vezes, a fulana gosta de fazer isso, aí todas as outras vão fazer e também acabam se frustrando, porque não é aquela, tipo... Não é o que elas gostam. Não é o que elas gostam, não é aquela coisa toda que a outra pessoa sente. É muito importante, eu acho, né? É importante a gente saber o que a gente gosta e se focar em si um pouco, né? Exatamente, porque às vezes tu vê uma colega assim, toda eufórica, feliz, que está fazendo tal coisa, e tu pensa, eu quero fazer também. Aí tu vai lá, tu faz e não gosta, né? Enfim, daí tu fica pensando, poxa vida, como é que a outra gostou e eu não gostei? Aí a gente já se frustra. A gente já pensa, Mas não é mas assim, sou eu. né? A gente tem que saber que nós somos um ser diferente do outro. Tem singularidades, mas tem diferenças. E a gente tem que ir buscando esse caminho, né? A vida é assim, a gente, cada fase a gente está buscando um caminho. Acho que era isso, então. A gente agradece muito pela cooperação. Obrigada. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Eu agradeço, obrigada.